do Partido Progressista, da mesma forma como os apartes anteriores do senador Wellington Dias pelo PT e o senador Randolfo Rodrigues pelo PSOL, queria manifestar também a relevância dessa decisão da mesa diretora do Senado no debate. Ontem perdemos a oportunidade, poderia ter o regimento interno ter ficado, digamos, à margem, não determinado a interrupção de um bom debate ontem aqui na Casa. Mas, enfim, o regimento interno é o que nos rege, porém, penso que em alguns momentos o fato político deve se sobrepor a apenas um regramento que era de consenso de todos os parlamentares aqui presentes. Mas eu queria manifestar a Vossa Excelência também a boa vontade dessa cooperação de fazer esse debate temático, e também concordo com o senador Randolph que no dia 20, que está agendado a discussão sobre o Fundo de Participação dos Estados, eu que sou uma senadora municipalista, penso que será o grande momento para nós tratarmos do Pacto Federativo. Não é possível que a União continue concentrando 60% de todo o recurso, os estados fiquem um pouco mais de 20% e os municípios penalizados. Os municípios estão gastando 19 bilhões de reais para cumprir determinações legais que competem à União e aos Estados. Então, nós temos que criar as condições nesta Casa, que é a Casa da República, para haver uma distribuição mais equitativa, mais justa desse compartilhamento das receitas, para tornar a Federação Brasileira mais justa e também mais segura do ponto de vista do equilíbrio entre União, Estados e municípios, os entes federados. Porque hoje temos a prima rica, os primos remediados e os primos pobres, que são os municípios. Senador Renan Calheiros, o senhor conhece bem, porque Alagoas não é diferente do Rio Grande do Sul. Por fim, senador, eu tenho uma dúvida, porque hoje é dia 21 de fevereiro. Nós não votamos nenhuma matéria que está na agenda principal da nossa pauta. Orçamento, não votamos, agora está agendado para março o UFPE, temos os royalties para decidir e os vetos. E o que foi dito aqui, no início dessa semana, pelas lideranças da maioria, é de que o Senado, o Congresso, com a bancada da maioria, ou da situação, estava aguardando uma manifestação formal do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão da votação dos vetos, da apreciação dos vetos. Se podia esta Casa apreciar, antes do exame dos vetos, votar o orçamento da União. E estaria, em princípio, marcado para quarta-feira a agenda do Supremo Tribunal Federal. A imprensa hoje informa que os ministros não têm agenda para essa deliberação e essa formalidade. Então, eu queria saber de Vossa Excelência, afinal, quando nós vamos começar a votar o orçamento e também a questão dos vetos. Eu queria responder à senadora Ana Amélia, dizer que nós, depois de conversas que tivemos com os líderes, de reunião que fizemos com líderes das duas casas, e de encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, nós dissemos que a prudência recomendava que nós aguardássemos a deliberação do Supremo Tribunal Federal com relação ao mandado de segurança, mas não poderíamos indefinidamente ficar aguardando. Se essa decisão não acontecesse dentro de um prazo que nós poderíamos chamá-lo de lógico, do bom senso, nós teríamos que construir internamente uma decisão para respondermos a essa questão, que é a cobrança pela votação do orçamento. Do ponto de vista do país, nós não temos muita preocupação, porque nós temos regras que respondem suficientemente até enquanto o orçamento não for definitivamente aprovado. O governo federal editou medidas provisórias que tratam dos investimentos e o 12º responde pelas despesas de custeio. O governo, que é parte legítima nesse processo, o governo levantou o temor que ele tinha através da Advocacia Geral da União com relação à judicialização
da execução orçamentária em função da liminar que foi conferida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é fundamental que nós decidamos o que fazer com relação aos vetos e é muito importante também que nós tenhamos, se demorar a decisão do Supremo, uma construção interna para aprovarmos rapidamente também o orçamento da União de 2013. Esse é um propósito que unifica todos nós, porque existem bancadas, e são várias as bancadas, que vinculam a apreciação do orçamento à antecipação da apreciação dos vetos. Então, se demorar, nós vamos ter que construir uma solução e, do ponto de vista do Congresso Nacional, resolvermos definitivamente essa questão que Vossa Excelência, interpretando o sentimento nacional, exatamente cobra agora de todos nós.